segunda mesa, eu vou ter uma experiência nova depois da minha idade, de coordenar uma mesa que eu não com os 3 convidados não estando aqui na mesa, né? Então, a ideia dessa... vamos ter o... Eu vou falar na ordem, porque aqui está na ordem alfabética, né? Os participantes. Mas eu vou definir que eu acho que é mais interessante começar com a Montserrat, porque ela vai falar mais, acho que, em nível global, né? Depois o Vicente, que fala da Espanha, a Montserrat está em Bruxelas, e, por último, o Marino, que deve estar no Uruguai, né? O Marino eu conheci aqui do interior do Rio Grande do Sul, mas acho que nos últimos anos ele está vivendo no Uruguai, né? Eu preparei aqui um pequeno textinho, né, para fazer a introdução desse tema. Eu vou ler o meu improviso aqui. É fato, né, que os países dependentes da energia de fonte fóssil, como o carvão, estando buscando caminhos para reduzir a dependência desta matriz e buscando alternativas renováveis, alguns países iniciaram essa transição tecnológica há vários anos. Contudo, além de buscar alternativas para a produção de energia, é preciso incluir na discussão todos os atores envolvidos no tema, como os trabalhadores do setor mineral. Eles não podem simplesmente serem avisados de que seus serviços não serão mais necessários. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque eu lembrei que tem tradução. Eu tenho pena desse pessoal de tradução quando a gente fala muita sigla também. Eles não podem simplesmente ser avisados de que seus serviços não serão mais necessários porque o Estado em questão está mudando a matriz energética. A transição energética para uma matriz cada vez mais limpa só será justa se for inclusiva, não deixando ninguém para trás. É nesse contexto que essa segunda mesa quer contribuir com esse debate. E a pergunta é essa, ou seja, a transição energética justa e as experiências internacionais. Alguém ficou para trás? Então, os nossos 3 convidados vão ter esse desafio aí para tentar responder essa questão. Nós vamos começar, então, com a princípio, eu acho que é 20 minutos, né, com a Montserrat Mir, né? A Montserrat, ela é consultora especial do JTC, o Just Transition Center, né, do ITUC, né, que é outra sigla, que é International Trade Union Confederation, de Bruxelas, né? Então, eu passo a palavra de imediato, né, para Montserrat, já agradecendo a disponibilidade dela em participar desse debate. Montserrat, por favor, contigo. Muchas gracias, Nelson, e muchas gracias a Alice. Muito obrigada, Nelson, obrigada pelo convite. Vocês me ouvem bem? Sim. É uma oportunidade. Eu estive ouvindo o debate anterior sobre o papel dos sindicatos, né? E isso encaixa com o que a CSI está fazendo em relação à transição justa. Nós compartilhamos, né, a ideia de que há tantas versões sobre a ideia de transição justa, é como um conceito à la carte, né? Cada um usa para o que lhe convém, governos, empresas, e somos nós, sindicatos, né, os mantenedores da essência desse conceito como um conceito sindical. Como Nelson disse antes, se a transição não for inclusiva, o processo de passar de uma energia não sustentável a outras que permitam preservar o planeta, se não for com os trabalhadores, se não for com a participação geral da sociedade, porque na América Latina estamos falando de incluir também as comunidades,
os grupos indígenas, nunca será uma transição justa. Mas, neste momento, também estamos vendo, no pós-pandemia, com a atual crise da energia, e tem mais, o tema é mais central do que nunca, e estamos vendo que a transição justa pode atropelar algumas questões, sofrer interferências. Um dos elementos-chave para falar de transição justa é que exista a proteção social. E vemos que há muitos países nos que trabalhamos com o Centro de Transição Justa, não existem ou não estão bem definidos os mecanismos de proteção social. E sem proteção social, não podemos falar de transição justa, porque neste processo de passar de fósseis a renováveis, haverá pessoas prejudicadas com perdas de emprego ou com o emprego transformado. Então, a proteção social tem um papel importante. E na transformação dos empregos, os novos empregos devem ser decentes. Isso saiu da última jornada de trabalho decente da CSI, quando dissemos não é possível aproveitar as crises, como é a pandemia no momento, para voltar atrás e voltar para mais informalidade, porque nós vimos que esta crise trouxe um retorno incrível para a informalidade. Não podemos permitir isso. É claro que queremos reduzir emissões. Não acredito que haja nenhum trabalhador que não queira reduzir emissões. Todos querem um planeta, uma sociedade mais limpa, mas há um grande problema, que é a dualidade da sociedade, que pode entender ou ter acesso a esses mecanismos, né? Alguns podem, outros não. E todos os que estamos aqui estamos na luta contra a desigualdade como elemento-chave para a transição justa, porque se continuarmos com essa dualidade, há um ritmo e outra sociedade que avança em outro ritmo, sem acesso aos mesmos benefícios que a primeira, para nós, um processo de transição justa deve incluir mecanismos para reduzir e eliminar a pobreza. Esse é um elemento-chave. E depois, é claro, tudo isto com diálogo social, porque está claro que cada país tem os seus próprios ritmos e suas próprias peculiaridades, e se isso não for feito com participação dos trabalhadores, não vai funcionar nunca, porque ninguém gosta que chegue uma pessoa de fora, da Europa, dos Estados Unidos, para dizer, você tem que fazer isso. Não, o trabalhador deve estar convencido, e nós, sindicatos, que estamos nos locais de trabalho, temos um papel de dar voz e capacitação para os trabalhadores. Esse é um elemento-chave. Capacitar os trabalhadores para que eles tenham essa voz nas mesas de negociação. Porque quando falamos de criação de emprego, nas energias renováveis ou onde for, falamos do futuro dos trabalhadores. Por isso, aqui, mesmo que em muitos âmbitos esta seja uma história só para ricos, os objetivos, né, os ODS das Nações Unidas, de ter um planeta mais limpo, erradicar a pobreza, são importantes. O que nós fazemos no Centro de Transição Justa? Nós queríamos compartilhar experiências internacionais nesse painel, né? Bom, uma das coisas que fazemos é acompanhar os sindicatos, ajudá-los com todos os instrumentos que possamos para mobilizar. Eu comentei com o Nelson que na CSI nós acreditávamos que nem em todos os países já estavam estabelecidos os mecanismos necessários ou os departamentos sindicais necessários para introduzir na agenda sindical os temas de transição justa e meio ambiente, porque devem estar juntos, no mesmo plano. Não podemos falar de legislação trabalhista ou criação de emprego sem falar de transição justa. Para fazer bons planos de transição justa, são necessários acordos, diálogo social, que os trabalhadores estejam na mesa e nós acompanhando. O centro também trabalha com as federações.
Eu estou vendo o Marino aqui, nós nos encontramos na Colômbia antes da pandemia, né? As federações estão mais no terreno. Eu, como Confederação Sindical Internacional, preciso aprender sempre do que a Industrial possa me contar, ou outras federações que estejam sobre o terreno e conheçam de perto o que está acontecendo. Por isso é importante, ao falar de planos de transição justa, comecemos por planos setoriais. Então, eu acho que é importante que vocês conheçam, né, o Centro de Transição Justa da CSI, que está avançando com uma iniciativa conjunta com a Industrial sobre transição justa para os trabalhadores da energia. Porque nós estamos vendo agora que, a partir da pandemia e com a crise da energia que vivemos em nível mundial, é mais importante do que nunca que nós trabalhemos juntos, principalmente com setores que são grandes empregadores. São grandes contaminadores, mas são grandes empregadores. Então, precisamos dar uma solução para esses trabalhadores. Então, o CSI Industrial e o Sindicato Noruego, que está sempre muito preocupado por temas ambientais, vocês sabem que foram os noruegos que brecaram o fundo ambiental do Bolsonaro. Nós estamos lançando essa visão sindical acordada, com participação de sindicatos do mundo todo, inclusive a CUT do Brasil, e um dos objetivos é ter uma posição conjunta para que sejamos mais fortes quando falamos com a ONU, com as multinacionais do setor, ou quando tivermos que fazer as nossas contribuições. E, no final, com essa força, estar unidos nos dará ir falar diretamente com as multinacionais, de igual a igual, porque muitas vezes o problema que nós temos é que quando as multinacionais saem do seu país de origem, onde podem ter muito boa convenção coletiva, uma relação ótima com os sindicatos, vão para outros países do mundo e não atuam da mesma forma. Então, poder fazer um acordo global com as grandes empresas de energia, essa iniciativa conjunta para a transição justa para trabalhadores de energia, já fizemos várias oficinas, no final de julho teremos outro tema controverso, energias renováveis, sobre o setor de energias renováveis. Vamos continuar com essa ideia de colocar o foco nos setores. Nós trabalhamos também com as cidades, documentando boas práticas, tentando ajudar os sindicatos a fazer planos de transição justa através do diálogo social e mobilizar através da educação e da informação. E por que nas cidades? É porque é nas cidades que temos administrações mais próximas dos trabalhadores, dos cidadãos. Então, estabelecer um bom plano de transição justa numa cidade como Barcelona, ou Londres, ou Oslo, tem um impacto no restante do país. Então, estamos fazendo também com uma organização que é o C40, que aglutina as grandes metrópoles do mundo, nós estamos tentando sindicalizar o que se chamam planos de transição justa das cidades. Então, todos os setores importantes para o mundo do trabalho e o mundo sindical estão lá dentro: a construção, a indústria, os serviços públicos, e tentar trabalhar e sindicalizar todas essas iniciativas. Eu digo sempre que o Acordo de Paris foi um bom começo, mas o Acordo de Paris foi se desvirtuando ou não foi cumprido em muitos casos, porque um dos temas propostos no Acordo de Paris era que, quando os governos preparassem os planos nacionais, os famosos NDC, os sindicatos deveriam ser chamados à mesa para participar. Isso não aconteceu. E se aconteceu, muitas vezes as propostas dos sindicatos não foram levadas em consideração. Na Indonésia, os sindicatos foram chamados, mas as propostas sindicais não foram consideradas. Na Colômbia, apresentou o plano na COP sem participação dos sindicatos, e essa foi a dinâmica de muitos países. Então, saíram planos nacionais de transição justa, de energia, para continuar com o Acordo de Paris, sem participação sindical. Então, foi quebrado, não, o Acordo de Paris, em alguma medida.
E no Centro de Transição Justa também insistimos nas diretrizes da OIT, que estão sendo reanalisadas, porque essas diretrizes, quando nós saímos do Acordo de Paris e não tínhamos nada, serviram como um bom instrumento, mas precisam ser atualizadas para ter alguma coisa para levar nas mesas de negociação, porque nessas linhas diretrizes aparecia o meio ambiente, macroeconomia, economia verde, infraestruturas, tecnologia, que são elementos que tornam os processos de transição desiguais, porque nem todos os países têm o mesmo acesso à tecnologia para poder fazer essa transformação. Também a formação para ter acesso a empregos que se chamam verdes, a saúde e a segurança no trabalho. Como vocês sabem, este ano nós tivemos uma vitória na conferência da OIT, porque foi incluído este tema como tema essencial no mundo do trabalho, e a não discriminação de gênero, porque está claro que quando há crise, a tendência é voltar ao passado e a esquemas do passado. Sabemos que há setores muito masculinizados, mas quando temos que progredir e passar de um setor a outro mais limpo, não devemos esquecer que isto se faça também cumprindo com um dos objetivos muito importantes dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que é a igualdade de gênero. E no que se refere aos modelos, que poderíamos explicar onde os sindicatos tiveram uma participação essencial, temos aqui o Vicente, que vai falar pela Espanha, então eu não vou entrar na questão do modelo espanhol, que para mim é um modelo bem sucedido, apesar dos defeitos que tem. Anteontem, a secretária-geral, numa primeira reunião, disse: quero que me deem um exemplo de participação sindical em processo de transição justa, bem-sucedido. Eu disse Espanha, mas eu também disse o Brasil, porque num território hostil, fazer o que a CUT faz é incrível. Né? Nós, na Espanha, fomos progredindo até arrematar os acordos que conduziram para os planos de transição justa nas convenções numa condição melhor. Outro modelo, que eu devo dizer agora, que tudo que eu teria dito uma semana atrás mudou, é o modelo alemão. O modelo alemão, vocês sabem que com a grande quantidade de dinheiro, conseguiu abandonar o carvão, mas agora com a crise energética, do corte da Rússia, tiveram que voltar atrás. Em alguns casos, estão voltando ao carvão para complementar a produção de energia necessária para a sua indústria. Isso é um passo atrás, mas eu devo dizer também que levaram em conta que, como todo o processo tinha sido feito com consulta sindical, também neste caso foi assim. A indústria, a Federação da Indústria também foi consultada. Na Espanha, sabemos que, com muitas dificuldades, a participação dos sindicatos disse que poderia chegar a acordos e, progressivamente, se façam mudanças. No Canadá também, as lições aprendidas é que foi um processo muito inclusivo, no qual os sindicatos tiveram voz, inclusive no parlamento. E os sindicatos são co-presidentes da Comissão Nacional de Transição Ecológica. Outro país que poderia ser de outro hemisfério, que é a África do Sul, com todas as dificuldades econômicas, sociais, conseguiu, através da criação de uma comissão ministerial na qual os sindicatos têm a mesma voz que as patronais e que os membros do governo. Esta é uma comissão ativa que recentemente conseguiu brecar processos de privatização das empresas importantes do carvão, porque havia intenção de, para salvá-las, privatizá-las. Então, através da participação sindical, conseguiram deter esse processo e os sindicatos estão trabalhando com o governo, com todas as dificuldades, para ter voz nesses processos de passar trabalhadores do carvão para energias renováveis. Também, além da Alemanha, que eu já mencionei, nós temos um trabalho importante com as grandes empresas multinacionais de energia. Recentemente, começamos a trabalhar com a Organização Internacional da Energia,
porque entendemos que o sindicato deve estar nessa discussão no momento em que a questão da energia é tão política, a questão da energia é tão política quanto tantos outros temas. Esta agência publicava que as energias renováveis poderiam empregar mais de 40 milhões de trabalhadores até 2050, e que o emprego total no setor da energia poderia passar de 50 milhões atuais a 100 milhões em 2050, se for plenamente desenvolvido o potencial que ela tem. Mas o que acontece? Nós tivemos 2 crises, não sabemos se não teremos mais crises, muitos empregos foram perdidos, muitos empregos ainda não foram recuperados, e isto significa pobreza. Por isso, a proposta da CSI de ter um Fundo Mundial para a Proteção Social, nós esperamos que chegue a bom porto, porque poderia cobrir, de alguma maneira, esses buracos que ocorrem em alguns países e fazem com que uma parte da população sofra mais do que outra com todos estes problemas. No final, sempre se trata de conseguir voltar a tecer o contrato social entre sociedade, governos, empresas, que foi quebrado com estas crises. E agora temos também outro grande problema, que é o das migrações climáticas. Vocês viram na televisão, eu suponho, na Europa, estão chegando massas humanas com muitos problemas, com muitos dramas, vindo de países nos quais a vida já não é possível. Há regiões de Sudão que não permite mais a vida. Os jovens fogem, atravessando desertos, arriscando suas vidas. São temas que os governos, as Nações Unidas devem começar a tratar, porque não podemos pôr fronteiras para essas pessoas. Se elas não podem viver, não podem cultivar, é impossível eles ficarem quietos nos seus lugares de origem. Mas também devemos dizer que em muitos países nos quais os sindicatos estão trabalhando, eu diria que agora estamos trabalhando com sindicatos colombianos, num projeto interessante, junto com o governo alemão, e este governo busca soluções de diversificação nas regiões da mineração do carvão na Colômbia, especificamente na Guajira, buscando alternativas e que isso se faça com diálogo social, para substituir uma economia somente baseada na extração e que a riqueza vá toda para fora do país. Os sindicatos estão mais do que interessados em capacitar seus trabalhadores para incluir na agenda política esse tema. Nós começamos antes das eleições. Agora, ao não encontrar um território tão hostil quanto nos outros países, talvez seja mais fácil colocar na mesa os interesses dos trabalhadores, que não são contrários a processos de transição justa, mas querem ser partícipes. Eles não querem ficar sabendo que a mina fechou no dia que eles vão trabalhar, né? E sem nenhum pagamento de salário ou proteção social. Este é um projeto que temos com os companheiros da CUT Colômbia, e é um projeto que continuará nos próximos 4 anos para poder estabelecer mecanismos de diálogo social para dar voz aos trabalhadores. Também no Brasil, estamos trabalhando junto com a CUT Brasil. Nós temos um projeto que já está em fase de... numa nova fase. No início era um diagnóstico sobre a cadeia de produção de energia no Rio Grande do Norte. Este projeto nos permitiu, através do INEP, Instituto da Federação da Indústria, ter um estudo completo de como poderia ser a passagem dos trabalhadores do petróleo para energias renováveis. E agora estamos em outra fase do projeto, estamos terminando um diagnóstico no qual o DIEESE nos ajudou muito, de transição justa na petroquímica e termoelétrica na região metropolitana de Salvador, Bahia, e também terminamos o diagnóstico do setor energético no norte. De que serviu toda esta informação? Em primeiro lugar, para mapear onde há nichos de possível criação de emprego em energias renováveis,
onde a organização sindical precisa melhorar para poder captar mais trabalhadores que possam ter voz nesses processos de transição justa e processos de capacitação para incluir na agenda do trabalho os processos de transição justa. Agora, começamos em julho uma nova fase do projeto com o ACUT Brasil, e este projeto estará agora mais encaminhada à capacitação, à comunicação. Elaboramos um monte de vídeos, documentos, setoriais, inclusive, dos diferentes setores, para poder envolver os trabalhadores nesse processo. E, muito importante, pensando nas eleições do final do ano, uma das partes importantes do projeto será incluir as propostas sindicais, não só para as eleições, mas também para depois das eleições. Também estamos trabalhando na Indonésia, um país muito relevante este ano, porque, como vocês sabem, preside o G20, e os companheiros da Indonésia tiveram uma grande conquista esse ano com a derrocada de uma lei que estava atacando o trabalho sindical, que é a Lei Ônibus, que dificultava muito o trabalho sindical. Os sindicatos aproveitaram, então, essa vitória para tentar reativar uma comissão de transição justa que o governo estabeleceu, mas como exercício de boas práticas, pour la galerie, do que com o funcionamento real, mas agora estão exigindo ao governo a reativação deste Comitê para a Transição Justa para poderem trabalhar nesses temas. Na Indonésia, os sindicatos que temos filiados são muito ativos nesse terreno. Vocês sabem que há algumas regiões, como Sumatra, com grande dependência de carvão, muitos empregos no setor do carvão, também na agricultura da palma, na agricultura na produção do óleo de palma. Mas os sindicatos estão preocupados numa transição econômica que não os faça tão dependentes dessas questões. E estão trabalhando com a CSI, mas também com outras organizações. Também na Índia, estamos tentando trabalhar, principalmente para integrar os trabalhadores informais. Uma pessoa aqui já falou sobre a importância de incluir todos no mundo do trabalho. Na Índia, é uma realidade incontestável, na América Latina também, mas a grande maioria dos trabalhadores da mineração e do carvão são informal, não tem proteção social, eles praticamente não existem, não constam. Então, estamos trabalhando com os 3 sindicatos da Índia afiliados à CSI e também com a CIBA, que é uma organização liderada por mulheres de informais, tentando ganhar direitos para esses trabalhadores informais, porque no processo de fechamento de minas, estamos trabalhando em 2 regiões da Índia, Ramba e Hazaribagh, numa região de muita mineração. Quando as minas fecharem, o que vai acontecer com esses trabalhadores? E eles já conseguiram, por exemplo, o sindicato HMS conseguiu incluir um capítulo, isto é histórico, de transição justa na sua negociação salarial. E tinha o objetivo também integrar, quanto à proteção social e direitos, os trabalhadores informais. Eles, às vezes, chamam de trabalhadores informais quem trabalha num dia numa mina e outro dia em outra mina. Então, é um grande desafio integrar o trabalho informal nos processos de transição justa na Índia. Mas eu não vou continuar com todos esses relatos. Agora, um tema muito importante, um relato, é o da pobreza energética. Nós lançamos com o C40 uma plataforma conjunta em colaboração com os sindicatos, principalmente na Espanha, com a UGT e Comisiones Obreras, mas também com o USO e os sindicatos britânicos, para fazer uma plataforma do que os sindicatos pedem para lutar contra a pobreza energética. Hoje mesmo a pobreza, há famílias no mundo
que devem decidir se comem ou pagam a energia, o aquecimento de suas casas. E as cidades podem oferecer instrumentos de proteção social para enfrentar esses desafios. E nós sempre estamos colocando a nossa mão sindical em todos os temas que nós pudermos. A experiência espanhola de convenções de transição justa é importante, os guias sindicais também são importantes, é como um livro de mesa. Quando um trabalhador ou um sindicato pergunta o que eu posso fazer ali, está ali, são guias, há guias setoriais, convenções setoriais, para dar espaço e participação aos trabalhadores. Bom, eu vou parando por aqui, porque já falei muito, mas estou disposta a responder suas perguntas. E se houver algo que não ficou suficientemente claro, nós podemos conversar depois. Mas, repito, nossa missão é acompanhar o papel de protagonista dos trabalhadores e dos sindicatos, e nós estamos aí para apoiar com as experiências, porque às vezes dizem, com certeza isso não aconteceu com ninguém. Não, certamente aconteceu em outro país, já encontraram solução ou estão em vias de encontrá-la para que os trabalhadores possam ter melhores condições de vida e de trabalho. Obrigada.